O Grêmio está voltando, meus amigos. Sim, na próxima quarta-feira, o tricolor deverá se reapresentar no CT Luiz Carvalho, pensando no segundo semestre. Os jogadores já estão em ritmo de fim de folga. Luiz Castro já pensa no time para a segunda fase do Brasileirão. Vamos falar ainda sobre jogadores que estão renovando seus contratos com o tricolor. Outros estão pensando no futuro. A gente precisa conversar também sobre 6 meses sem patrocínio Master, o valor que o Grêmio deixou de arrecadar nesse tempo e mais. A polêmica Ronaldinho Gaúcho, a entrevista com o Assis lá em Nova York, que está repercutindo. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho de notificações. Vamos juntos conversar sobre as últimas do tricolor. Vamos lá então, deixa o teu like aqui embaixo, te inscreve no canal, ativa o sininho se tu ainda não for inscrito, te inscreve que a tua participação é fundamental. Eu quero saber o que tu acha sobre os assuntos do tricolor e eu quero começar contigo falando, claro, sobre a reapresentação do Grêmio. Na próxima quarta-feira, os jogadores deverão se reapresentar no CT Luiz Carvalho. Luiz Castro dará o pontapé inicial na preparação para o segundo semestre. Há uma grande expectativa nesse período de treinamentos do Grêmio agora, nesse momento de Copa do Mundo, justamente porque a reclamação do treinador português é de que o Grêmio não teve tempo para fazer uma pré-temporada lá no início do ano. Então, a tendência é que agora a coisa aconteça, não é verdade? Mas o Luiz Castro também vai ter alguns problemas, porque assim como alguns jogadores poderão chegar nos próximos dias, a tendência é que muitos também deixem o elenco gremista. Agora, alguns jogadores retornam a Porto Alegre pensando no segundo semestre, uns pensando em como se encaixar nessa nova ideia de time do Luiz Castro ou na sequência de Luiz Castro, outros pensando no futuro, né? Pensando em agilizar a própria saída. A ordem do presidente Odorico Roman é equilibrar as contas, é reduzir custos, buscar equilíbrio nas finanças do tricolor. Por isso, o momento é vender, é negociar. O Grêmio se reapresenta sem nenhum reforço, essa é a grande tendência que deverá acontecer. Mas alguns nomes sim poderão deixar o Grêmio. Nomes como, por exemplo, André Henrique, o jogador que tem agora o interesse do Göztepe da Turquia, que inclusive procurou a direção nos últimos dias tentando uma nova negociação, e é uma nova negociação porque o Göztepe já procurou o Grêmio no início do ano, chegou a oferecer 2 milhões de euros na época, mas o Grêmio acabou rejeitando a proposta, foi lá, renovou com o André Henrique até o final de 2028, dando um aumento salarial, mas também pensando no aumento da multa para poder ganhar um jogo na hora de negociar com os interessados pelo jogador. Nesse momento, André Henrique é o grande cotado também para deixar o Grêmio nessa janela. Outro jogador que também deverá deixar o Grêmio nos próximos dias é Monsalve. O Monsalve tem uma proposta na mesa do presidente Odorico, uma equipe de fora, né, uma equipe que está interessada na contratação de imediato do jogador e não por empréstimo, uma negociação definitiva, e o Grêmio deverá nos próximos dias dar andamento ou não nessa negociação. Mas fato é que o Grêmio procura sim um novo destino para o jogador, já que o Monsalve não conseguiu se ajeitar, se enquadrar no esquema de Luiz Castro e não foi por falta de oportunidades, né? Vamos ser muito bem sinceros por aqui. Outro jogador que também deverá deixar o Grêmio nos próximos dias, mas esse aqui vai deixar muita saudade e principalmente gerar uma grande preocupação no torcedor, é Vieri, né? O jogador, infelizmente, pelo que nós temos de bastidor, e é óbvio que isso também não é mistério para ninguém, não é que o Vieri vai sair. Não. O Vieri, nesse momento, ele precisa sair. Isso é o que é colocado. Precisa sair, não porque o jogador é ruim, não porque ele é ruim de bastidor, não porque ele não joga nada. Não, 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 pelo amor de Deus. O Vieri é o cara que vai salvar as finanças do ano do Grêmio. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Se você não se deu conta disso ainda, lamentavelmente eu preciso ser o mensageiro dessa notícia triste. O Vieri precisa sair para que o Grêmio consiga equilibrar as contas do ano. É lamentável, mas essa é a grande realidade. Então o Vieri é outro jogador que nos próximos dias, inclusive nos bastidores, eu já te trouxe isso aqui na última sexta ou quinta, me perdoem a falta de memória, o Grêmio já começa a falar que muito provavelmente o Vieri não vai jogar na volta do futebol com as datas oficiais, que é no dia 23 contra o Bolívar, dia 23 de julho.
muito provavelmente ele já vai estar negociado. Então vejam que o Grêmio sabe da procura que tem pelo Vieri, mas principalmente o Grêmio conta com a saída do Vieri. Então é algo triste o Grêmio precisar vender, mas é a realidade dos clubes brasileiros que não conseguiram, né, não ainda, né, assim a gente espera, se recuperar, se organizar financeiramente. Então o Vieira é outro jogador que entra nessa lista. Mas, assim como muitos atletas precisam sair, é verdade, você sabe que o Grêmio também precisa manter. O Grêmio também precisa renovar. E nós temos 4 jogadores que o Tricolor está negociando para que eles permaneçam. O primeiro deles é o mais importante de todos, na minha opinião. É o Arthur. Né? O Arthur, o Grêmio ofereceu na última semana um contrato, formalizou uma proposta aos empresários do atleta para que ele permaneça até o fim de 2028. Uma proposta aí de 2 anos e meio de contrato até o fim da gestão do presidente Odorico Roman. Isso, claro, precisa ainda o Grêmio ter uma resposta do Arthur, mas o Arthur também precisa viabilizar a sua saída da Juventus. Afinal de contas, ele tem contrato com a equipe italiana até 2030. Para ele assinar com o Grêmio, é claro que ele não pode ter contrato com ninguém mais. Então é importante que para uma coisa acontecer, a outra, né, precisa acontecer também. Nesse momento, o Arthur tem esse rolo com a Juventus. O Grêmio negociando diretamente com o Arthur já passa o recado de que não vai conversar com a equipe italiana. O Grêmio já deixou na mão do Arthur para que essa decisão, para que essa situação seja resolvida, seja definida. A Juventus até o momento não define o que quer da sua vida, é um ponto importante. Nós tivemos nos últimos dias, sim, uma tentativa da Juventus de levar o Vieri, né, numa possível liberação do Arthur, e é claro que o Grêmio rejeitou essa proposta, essa possibilidade, até porque todos nós sabemos, e na Itália também não é nenhuma novidade, que o Arthur não está nos planos da Juventus. A Juventus simplesmente está, né, foi ali e deu uma jogadinha para não perder um ativo. Afinal de contas, o Arthur não é um jogador que não vale nada no mercado. É um jogador valorizado, muito inclusive, né? Ele teve procuras de clubes da Itália, teve procuras de clube da Inglaterra, aqui do Brasil, né? Nós tivemos o Cruzeiro, tivemos o Fluminense, o Palmeiras, teve clube mexicano também procurando o Arthur. Então, tem mercado. Tem mercado. E podendo faturar, é óbvio que eles vão tentar também. Mas fato é que o Grêmio, nesse momento, não tem bala na agulha. O Grêmio não tem valor para chegar e tentar negociar para ter o Arthur. Então o Grêmio deixa nas mãos do jogador, até porque todo mundo sabe que o Arthur tem valores para receber lá com a Juventus, valores até o fim do contrato e valores também restantes, né, de outros tempos que estão atrasados lá com a equipe italiana. Outros 3 jogadores que o Grêmio está tentando a renovação, está inclusive já conversando há algum tempo, você também já deve imaginar, né? Estou falando do Carlos Vinícius, centroavante do Tricolor, que tem contrato até o final desse ano. O Grêmio ofereceu um contrato até o final de 2028 ao jogador, e esse é o que tem as conversas mais avançadas, podemos dizer assim, e em breve, muito em breve, o Tricolor já deverá anunciar essa renovação. Os outros 2 atletas é Amuso e Pavon. Situações muito parecidas, inclusive os 2 jogadores. As negociações permanecem em um estágio inicial e a direção espera avançar nos próximos dias estas negociações com o retorno dos atletas das férias. É importante dizer também que eles recebem salários bem significativos. E quando o Grêmio conversou com o empresário do Amuso para tentar a renovação do contrato, ouviu que teríamos que dar uma valorização para o jogador ainda. Só que vamos combinar, né? Para o jogador que ganha na casa do 1 milhão já, que no ano passado não jogou nada, que agora vem conseguindo demonstrar um diferencial. Aí tu vai ter que ir para quanto esse contrato? 1,5 milhão? 2 milhões? Quanto é que ele quer afinal? Então é um ponto muito importante. O Grêmio vai ter que buscar entender o que o empresário do atleta quer para poder fazer essa renovação. Mas fato é que está tudo muito no início ainda, e principalmente teve aquele rolo da Copa, né? Vamos ver como é que isso abalou ou não a vontade do jogador de permanecer por aqui. Então nós temos Arthur, que o Grêmio já ofereceu o contrato, Carlos Vinícius é o mais avançado de todos até o momento, Amuso e Pavon são 4 jogadores que o Grêmio está negociando, 2 deles ainda em estágio muito inicial, tá? Quero avançar contigo pra gente falar sobre outra situação, porque na verdade é outra situação, mas nem tanto, né? Porque se o Grêmio tá nessa situação de precisar vender, se o Grêmio tá nessa situação de precisar oferecer valores menores, baixar valor de folha salarial para poder renovar com o jogador, não vai poder ir atrás da Juventus para poder contratar o Arthur,
Tudo isso também porque o Grêmio precisa equilibrar as suas contas. E nesta situação de equilibrar as contas, o Grêmio teve um desfalque bem importante nesses últimos meses. Na última semana, o Tricolor fechou 6 meses sem patrocínio Master. No dia 8 de dezembro, para ser mais exato, foi o fim do contrato com a Energia Bet. Você lembra? A Energia Bet que entrou no finalzinho do ano ali para, se não me engano, foram 2 partidas que eles fizeram estampando a marca na camisa do Grêmio. Pois é, desde então o Grêmio não teve mais nenhum patrocinador naquela região da camisa. 8 de junho, 6 meses sem um patrocinador master. Estima-se, levando em consideração, claro, o contrato que o Grêmio tinha com a Alphabet, que foi o último contrato longo que o Grêmio fez, que o Tricolor tenha perdido nesses últimos meses, ou deixado de ganhar, né? Vai dar... São 4 milhões e 100 mais ou menos por mês, vai dar 24 milhões e 900, 25 milhões de reais, vamos arredondar, 25 milhões de reais o Grêmio deixou de faturar nesses últimos 6 meses por conta de estar sem um patrocínio master. Um valor significativo, né? Esse último contrato que o Grêmio tinha com a Alfa dava valores em torno de 4,100 por mês, 4 milhões e 100 por mês. Então vejam que são valores importantes, embora o CEO do Grêmio, Alex Leitão, tenha tentado nas últimas entrevistas dizer que o patrocínio master é apenas uma fatia, a menor fatia inclusive das negociações que o Grêmio tem, que não significa tanto valor assim nos cofres do clube, né? Tentando meio que dar uma desvalorizada, né, nessa situação, até para não gerar uma polêmica maior assim, mas não dá, né? Não é assim. A gente está vendo a situação complicada que o Grêmio vive financeiramente e 6 meses sem patrocínio master, o Grêmio deixou de ganhar, né? 25 milhões de reais praticamente nesses últimos tempos. É uma situação complicada. Vamos avançar, quero falar contigo agora sobre essa polêmica, Ronaldinho Gaúcho, essa polêmica da entrevista do Assis para o César Cidade Dias e tudo mais. No último sábado, faltando 1 hora antes do jogo do Brasil, César Cidade Dias, né, pela Rádio Gaúcha, lá no MetLife Stadium, conversou com o Assis. Foi o irmão do Ronaldinho, que você já tá cansado de saber quem é. E nessa conversa, relembrou o episódio do Ronaldinho em 2011, né, falando sobre uma reaproximação com o clube. E eu quero trazer 2 aspas muito importantes dessa história toda, porque isso tá repercutindo muito. Porque o torcedor gremista, a maioria que eu tô vendo, ele não quer a reaproximação do Ronaldinho com o Grêmio. Ficou a mágoa da forma como ele saiu, mas especialmente, principalmente o que aconteceu em 2011, quando ele teve a oportunidade de vir para o Grêmio e não quis. Abre aspas para a fala do Assis, tá? A gente quase conseguiu trazer o Ronaldo de volta, mas infelizmente não aconteceu. Fecha aspas. Vamos para outra. Quando é falado sobre reaproximação, abre aspas, já aconteceu, temos o nosso carinho, não tem nenhum problema, fecha aspas. Sabe por que eu quero trazer isso aqui pra você? Quem assistiu o documentário do Ronaldinho foi na Netflix? Acho que foi na Netflix. Acho que foi na Netflix, não me recordo, acho que foi. Mas quem assistiu o documentário, ficou muito claro que quem tinha e quem tem uma ligação maior, quem fala com carinho em relação ao Grêmio, é o Assis. O Ronaldinho não parece ter aquela aproximação, aquele carinho, aquela coisa com o Grêmio. O Assis, quando fala sobre o Grêmio, sim. E aqui parece que fica muito claro que quem quis trazer o Ronaldinho e quem não quis vir pro Grêmio. A fala dele aqui pra mim fica muito claro. Abre aspas. A gente quase conseguiu trazer o Ronaldo de volta. Mas infelizmente não aconteceu. Se nós pegarmos em ordem tudo o que aconteceu, fica muito claro que o Assis na época começou a colocar coisa no contrato e fazer exigência no contrato para fazer com que o Grêmio desistisse, porque o Ronaldinho não quis vir pro Grêmio. O próprio César Cidade Dias, que abraçou, entrevistou o Assis nesse ponto que a gente está trazendo do último sábado,
Lá em 2020, ele fez um vídeo no canal dele de 15 minutos, onde ele explica detalhadamente o que aconteceu. Não foi o Assis quem não quis trazer o Ronaldinho. Não foi o Assis, foi o Ronaldinho quem não quis vir para o Grêmio. De modo que essa reaproximação que estão tentando fazer do Ronaldinho com o Grêmio, ela não precisa existir, ela não é genuína. São pessoas que acham que o Ronaldinho precisa estar próximo do Grêmio, mas o próprio Ronaldinho talvez nem queira. O Assis quer. O Assis quer. Mas aqui ele já disse, ó, já aconteceu, temos o nosso carinho, não tem nenhum problema. Porque talvez ele saiba que o próprio Ronaldinho não quer essa reaproximação. O Felipão fala que tem que acontecer. O próprio César, já vi relatos dele falando que tem que acontecer. Outros acham que tem que acontecer, mas o torcedor não quer. E talvez nem o Ronaldinho queira. E é muito importante que todos tenham noção disso. Eu vou deixar o vídeo esse que eu tô citando para você, do próprio César Cidade Dias, no link aqui no primeiro comentário, para que você veja e você tire as suas conclusões. O César era o dirigente da época. E lá em 2020, ele trouxe esse relato do que aconteceu naqueles bastidores. Ele mesmo diz. Ele mesmo diz. E com essa fala aqui do próprio Assis, para mim fica muito claro. A gente quase conseguiu trazer o Ronaldo de volta, mas infelizmente não aconteceu. E quem viu o documentário sabe do que eu tô falando. Quem falava com carinho sobre o Grêmio era o Assis. O Ronaldinho não. Te inscreve, deixa o like, comenta aqui embaixo agora saber o que tu acha sobre isso. Até a próxima, se Deus quiser.